Olá pessoal, estamos de volta então com a professora Laísa, que está nos dando uma aula a respeito de todos os problemas que nós estamos enfrentando, saúde mental nossa nesse dia a dia, enfrentando os problemas, acabamos de sair da Covid, agora tem uma guerra, problema econômico, a conta que não fecha no final do mês e assim por diante. Professora, está instalado o caos, eu tenho que resolver, o que fazer? Tá, então assim, né, nós temos necessidades diferentes dependendo da localidade, né? Para o pessoal que está lá, né, diante do conflito, né, vamos pensar a população civil, refugiada. Estão tendo vários profissionais da área da psicologia, né, da área da saúde mental, sendo recrutados, inclusive aqui no Brasil tem grupos, né, que trabalham com emergência e catástrofe, né, que estão sendo recrutados para suporte psicológico a essas pessoas. Lógico, né, que também tem ali todo grupos de pessoas que estão se mobilizando, também voluntariados para dar suporte, para acolher, para ajudar na empregabilidade dessas pessoas, para dar um lar seguro, um conforto, um abrigo, né? Então tudo isso são fatores protetores para essas pessoas terem menor, vamos dizer assim, impacto, porque impacto vai ter e não tem jeito, né? Você pensa essas crianças que estão lá, o quanto estão sendo impactadas, né? Tendo que separar muitas vezes de pai e de mãe, né? Mas principalmente dos pais, né? Os homens não estão podendo sair do país, né? Mas o quanto isso tudo vai afetar por muito tempo aí essas crianças que já estão vivenciando isso, né? Porque a gente está pensando assim, o conflito está acontecendo agora, mas os efeitos deles vão durar por muitos e muitos anos, né? Principalmente por esses grupos mais vulneráveis, que são as crianças pequenas. Então, esse suporte a esse grupo é muito importante, né? Então, o suporte emocional, principalmente aí, né? E também de recursos físicos, né? De saúde, de alimentação. Agora, para nós que estamos aqui sendo atingidos de uma outra forma, né? Como eu falei dos impactos financeiros e como eu falei também do impacto da gente estar sendo bombardeado pela informação, pela possibilidade disso nos atingir mais expressivamente ainda, né? Então a gente está, alguns canais, né, as mídias acabam veiculando o tempo inteiro imagens, né? Ah, um míssil que estourou, né? Morreram tantas pessoas, X crianças, exatamente, né? Tais locais que a população civil que foi afetada, né? Não sei quantas pessoas já saíram do país, né? E tal, e até, né? Eu sou muito apegada com cachorro, né? Aí eu falo assim, vejo aquelas cenas dos cachorrinhos, né? Também, né? Sendo ou abandonados, ou naquele conflito todo, né? Então, na verdade, a gente está sendo impactado por essas imagens que nós estamos vendo e por essas informações. Então, uma coisa importante, né? Não que a gente não tenha que saber, a gente tem que saber, eu acho que a gente estar informado é algo importante, mas o quanto a gente consome, tá? Essas informações. Às vezes tem canais, né, que estão 24 horas passando sobre isso, só sobre esse assunto, tá? Então, assim, a gente tem que dar uma filtrada, né? Leituras, assistir, tem que filtrar, né? Isso, exatamente. Então, assim, olha, não vou seguir tantas páginas que estão veiculando nas mídias sociais, né? Nas redes sociais estão veiculando esse tipo de notícia. O que você disse, eu tenho que ter a informação, não posso estar fora do mundo, mas também não posso me embriagar toda hora vendo aquilo. Perfeito, porque o excesso, né, da informação, ela vai gerar na gente um aumento da nossa ansiedade, um aumento do nosso medo, né? E aí a gente vai... Lembra que eu falei no episódio anterior da gente perceber o mundo como um lugar muito perigoso? Sim. Vai aumentando cada vez mais essa nossa percepção. E aí como que a gente lida com isso, né? Muitas vezes a gente vai lidar de uma forma assim, ó, eu não quero sentir, eu não tô gostando desse sentimento que é produzido dentro, né? A gente não quer sentir ansiedade, a gente não quer sentir medo, né? Sim. Isso traz um desconforto para nós, são emoções desconfortáveis. Né? Elas são naturais, elas são necessárias, mas ao mesmo tempo são desconfortáveis. E muitas vezes, para a gente se esquivar dessas situações, a gente usa mecanismos que não são saudáveis e pode ter consequências muito negativas para nós, que é, por exemplo, o uso excessivo do álcool, o abuso do álcool e de drogas, né? Então, para relaxar, eu vou beber, né? Isso é muito comum. Para relaxar, eu vou usar algum tipo de droga. E aí a gente vai ter... Se for uma taça de vinho, professora
aí Aí também tudo bem. Mas assim, né, o que a gente vê, infelizmente, né, Sim. que às vezes É 1 litro, 2 litros, né? na maioria das vezes, né, o alcoolismo e a dependência na droga, às vezes eles até começam como um uso social, de diversão, de descontração, mas aquele uso excessivo, sempre prolongado, na maioria das vezes é por fuga de sentimentos negativos que a gente está tendo, de experiências internas negativas que a gente fala. Então, pensamento que eu não gosto, né? Um sentimento que eu não gosto em mim, por exemplo, a ansiedade, o medo, como eu tinha falado, né? A tristeza. Então, eles são muito utilizados, né? A gente chama de esquiva dessas experiências, né? Como forma de se esquivar dessas experiências, tá? Então, a gente pensa aí que não são formas não saudáveis, né? Então, quais formas mais saudáveis, né? Buscar apoio psicológico, né? Ou apoio na nossa comunidade, de pessoas de amigos, né? Que a gente sabe que seriam bons para nos ajudar, porque às vezes, infelizmente, nem todo mundo vai nos ajudar da melhor maneira, né? Existe muito caso de invalidação de sentimentos, que é o que? Ai, deixa disso, ai que bobeira, ai não é nada. Então você não tem um acolhimento e você se culpa mais ainda por estar sentindo o que está sentindo quando seu sentimento é invalidado, né? E às vezes até a gente mesmo internaliza isso e acaba nos invalidando, é muito comum, tá? E aí outros mecanismos, outras formas que a gente tem visto assim mais saudáveis, né? Porque às vezes é o caso da gente de fato precisar de uma psicoterapia e às vezes até de uma intervenção com um psiquiatra, um tratamento medicamentoso, como nos casos mais graves, como o estresse pós-traumático que eu disse, um transtorno do pânico ou uma ansiedade, né, num nível bastante elevado ou uma depressão também moderada, severa. Mas aí alguns outros mecanismos que a gente pode trabalhar, inclusive dentro da psicologia, né, dentro da minha área, que é a comportamental, a gente está utilizando bastante a estratégia de conexão com o momento presente, tá? Então a gente tem um termo em inglês para essa técnica, né, que ela tem uma base dentro da medicina chinesa, né, dentro da oriental, também, né, que seria a meditação, mas a gente chama de mindfulness, né? O mind em inglês é mente, fullness é o esvaziamento, tentativa do esvaziamento da mente. E como que a gente tenta fazer isso? Com essa conexão que eu estou falando do momento presente. Ou seja, né, eu estou aqui tomando essa água, né? Então, na maioria das vezes, a gente está tomando a água, olhando a informação no celular, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, pensando em tudo. E eu não estou conectado com aquilo que eu estou fazendo no aqui e agora. Ou seja, com a sensação que a água me traz, com o gosto que eu estou sentindo, com o cheiro que eu estou sentindo, né? Então, essa tentativa da conexão com o momento presente é a gente desfocar dos nossos pensamentos, que às vezes estão sendo pensamentos catastróficos, né? E que estão causando, que obviamente, o que acontece na nossa cabeça, né, no nosso mundo interno, nos nossos pensamentos, ele vai afetar a nossa fisiologia, né? Então a gente pode ter de repente passa um pensamento que acaba me deixando ansioso, né? Então eu acabo tendo um aumento da minha pressão sanguínea, do meu batimento cardíaco, né? Então eu estou vivenciando uma coisa que não está presente de fato no meu ambiente concreto. Eu estou conectada com o quê? Com um turbilhão que está na minha cabeça de pensamentos. Então eu estou deixando de estar conectada com o meu momento do aqui e agora. Então olha como é importante a gente conseguir fazer isso. Tá acontecendo um conflito lá, tal. Mas o que eu tenho no meu momento presente? Eu tô tomando um chazinho gostoso, quentinho, eu tô aqui com a minha família, eu tô dentro da minha casa, protegida. Então, a gente ir conseguindo fazer essa conexão com o que está acontecendo. Olha, estou assistindo um filme, está acontecendo esse barulho. A gente vai tirando o foco de dentro do nosso organismo e dos nossos pensamentos e a gente vai no aqui e agora, focando no que está acontecendo. Isso vai, né, diminuindo, então, essa agitação, vamos dizer assim, interna, fisiológica e tal, que nos traz tanto desconforto. Então, assim, isso é um processo, tá, gente? Isso não é uma coisa assim, eu vou começar a fazer... A gente tem muita dificuldade. No início, nossos pensamentos fogem muito, viu? O professor que você falou, né? Já estava falando, né? Que o professor tem algumas dificuldades de fazer isso. É muito comum, né? A gente começar a fazer, vou começar a fazer o mindfulness aqui, né? Com essa água que eu tô tomando, com esse café que eu tô tomando. E o nosso pensamento ir dispersando.
sem julgamento, a gente tenta trazer o pensamento de volta para aquilo que a gente está fazendo. É um treinamento. É um treinamento, tá? E aí, o que eu até sugiro, né, para quem se interessou pelo tema, tem vários vídeos no YouTube de pessoas que praticam falando, vamos fazer agora uma meditação a partir do Mindfulness junto comigo, e você vai tendo aquela meditação guiada, ou de tutorial mesmo, que vai ensinando como a gente fazer. Então, são algumas das formas para a gente trabalhar, né, com esses momentos de tensão. Tá? Então a gente já passou por um momento de tensão muito recente, tem passado ainda, né, na verdade, porque ontem eu já vi um monte de notícia também de novas variantes. Exatamente. E então, como que a gente nos aquieta, né? Como que aquietar essa, vamos dizer, chamar de mente, porque é assim que as pessoas costumam entender, né? Como que a gente aquieta essa mente, né? Como que a gente aquieta os nossos pensamentos? Então a gente tem que ir pensando realmente em estratégias. Lógico que muitas vezes só isso não é o suficiente, né? Como eu estava dizendo. Então, às vezes, a gente vai precisar de suportes maiores. Então, não adianta eu estar aqui num nível gravíssimo aí de ansiedade e tal, de transtorno do pânico, e achar que só isso vai resolver. Professora, entra a medicação. Qual seria o momento da pessoa procurar ajuda de um profissional? Eu acho que assim, o momento que ela começa a ter muito sofrimento psíquico, e isso começa a impactar em várias áreas da vida dessa pessoa. Então, eu já não consigo mais trabalhar como trabalhava, eu já não consigo mais me concentrar nas minhas atividades, né? Eu já não consigo mais ter bons relacionamentos com as pessoas, porque assim, eu não quero mais sair de casa, né? Eu não tenho mais energia para as coisas. Ou seja, a vida da pessoa começa a ser controlada pelos sintomas, pelo aquilo que ela sente, tá? Então, a pessoa começa a ter muitos prejuízos, tá? Tem muitos impactos. Então, por exemplo, você falou isso, eu lembrei de um paciente meu que eu atendi na segunda-feira, que ele contou de uma crise depressiva que ele teve, ele não está nesse estado agora, mas ele falou assim, olha, por exemplo, quando eu estava em depressão, né, por exemplo, aqui a minha casa, eu não conseguia fazer nenhuma atividade doméstica, a minha casa foi virando um caos, né? O autocuidado da pessoa também. Então ela já não toma mais tanto banho, ela não vai, né, se cuidar da mesma forma, né? Ele também parou de se alimentar, né? Então ele teve uma perda de peso muito repentina. Então assim, são vários sintomas que a gente está vendo que aquela pessoa está sendo bastante impactada. Aí a gente fala, não, peraí, né? Tá afetando muito a qualidade de vida dessa pessoa. Né, ela já não consegue. E há necessidade da procura, né? Porque ela não consegue, em regra, pelo menos, não sei, não consegue sair sozinha, né? E não só isso, né, que muitas vezes, assim, né, tem bastante crítica ao excesso de medicalização e tal, mas, ao mesmo tempo, né, gente, uma depressão, como eu tô dizendo, um transtorno de ansiedade não bem tratado, ele vai se agravando, né, e ele vai se agravando de forma que lá na frente, por exemplo, as demências, né, da terceira idade, né, do idoso, aumenta a nossa, vamos dizer assim, a nossa predisposição, vamos dizer, para você ter, né, para você desenvolver em transtornos, né, que a gente chama de neurocognitivos, né, que envolve a demência, mal de Alzheimer, né, lá na frente. Então, na verdade, a sua própria saúde física, porque você não está cuidando dela como você deveria cuidar. E você não cuidando dela como você deveria cuidar, você está mais, vamos dizer assim, vulnerável a desenvolver doenças físicas também, né? Cardiovasculares, respiratórios, renais, porque você não está se alimentando bem, você não está ativo. Né? Atividade física, exatamente. Você está fazendo, às vezes, abuso de medicações, tipo o fato de ser hipocondríaco, né? Então você está sobrecarregando o seu rim, no caso da bebida alcoólica, o seu fígado, né? E assim vai. Então você vai ter várias sequelas, né? Então o transtorno mental ele vai afetar a sua saúde física. Uma coisa leva na outra, gente, porque assim, a gente se manter ativo também, não estou dizendo aquela atividade física que você
tá o tempo todo estressado, tendo que bater meta, né, e tal, e aquela neurose. Não é isso, é aquela atividade física saudável. Você faz uma caminhada saudável, ou uma natação. A corrida também ela é muito boa, tá? Então, se manter ativo, ele é importante, né, fisicamente, também é importante para a nossa preservação da nossa saúde mental. Né? A gente tem esse costume de separar, mas uma coisa afeta diretamente na outra. Muito bem, professora. Infelizmente chegamos no final do nosso bate-papo. Fica aí para suas considerações finais. Bom, né, primeiro eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, de falar de um tema tão importante do momento, né? Eu confesso que assim, né, me preparo, né, para todas as entrevistas que eu faço, né, para tudo que eu vou falar, a gente tem que ter um preparo. E buscando assuntos nessa temática, eu vi que ainda está super pouco explorada, então eu acho que a gente trouxe aqui uma coisa bem nova, tá? Porque eu tentei ver, né, tentei puxar artigo, tentei puxar programas de TV, né, no canal no YouTube que já esteja explorando essa temática. Eu até encontrei médicos falando, mas a área da psicologia ainda não tinha. Então eu pensei assim, nossa, que bacana, porque Legal. não é um tema que a gente está sendo pioneiro para falar dos impactos na saúde mental, de tudo que está acontecendo nesse momento. Que bom. Sim. Quero agradecer e quando tiver alguma coisa que ache interessante para nós passarmos, nós estamos à disposição. Muito obrigado.